Passamos a apresentar A Voz do Trabalhador, um programa do Sindicato dos Trabalhadores de Espera Feliz, com informações para você, homem do campo. Apoio Cressol, compromisso com quem coopera. Bom dia, trabalhador, bom dia, trabalhador. Estamos iniciando mais uma semana e com vocês, eu, Fernanda, trazendo informações direta para vocês que está aí ligadinho do outro lado. E o nosso programa hoje, como sempre, estamos trazendo novidade e falando de um assunto muito importante da semana, durante o mês. A gente tem falado aqui das festividades, falado da cultura, relacionado dos trabalhos que envolvem, né, a comunidade, as famílias. E nós temos hoje aqui uma participação especial, né, de uma pessoa que começou também o Voz do Trabalhador e da Trabalhadora, que vai estar falando um pouquinho para a gente hoje, em especial, né, da data do dia 28 de junho, que se comemora São Pedro. Então, bom dia, companheiro, vou deixar que você se apresente. Bom dia, Fernanda, bom dia, Pirovani, como eu sempre saudo na Catedral FM, paz e bem. É uma alegria muito grande estar aqui em Espera Feliz, nessa terra que me acolheu lá no meados dos anos 80, né? Quando nossa família sai de Divino, vira a serra e vem para essa região, passando por Caiana, São Gonçalo, Comunidade Fátima, Paraíso. Hoje grande parte entre Paraíso, São José e assentamento Padre Gés, na Vargem Alegre, é farinhada, né? Os amigos das antigas, Sebastião da PJ, né? Mas a gente se consagrou aqui, nesse espaço inclusive que a gente está aqui na rádio. É um espaço que a gente frequentou durante muitos anos, que aqui era a sede do Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E por aqui a gente iniciou o trabalho com a agroecologia, da agricultura familiar, com a cultura popular. E nos consagramos então uma liderança que trabalha com a cultura, com a arte, com a agroecologia. É um prazer muito grande estar aqui no Voz do Trabalhador, que a gente iniciou. O Pirovani conhece também essa história, né? Na rádio comunitária, no começo dos anos 90, era 15 minutos, né? E a gente sempre trazia uma palavra assim de ânimo, assim, para o nosso povo da roça, para o povo trabalhador, para as trabalhadoras. E é um prazer imenso, né? E aí a gente vê que os bons frutos sempre se multiplicam, né? Então, estar aqui hoje fazendo o programa Voz do Trabalhador e da Trabalhadora, estar com o senhor, que também é meu tio, é uma satisfação e uma emoção também muito grande. Mas o senhor falou sobre a questão da cultura, né? Que é algo que a gente sempre traz, a gente carrega. É um marco também, né? Sebastião Farinhada é conhecido por esse trabalho, né? E as pessoas estão perguntando do dia 28, como é que tá, se vai fazer, né? Quem é mais próximo da família sabe que, né, o nosso vozinho teve aí hospitalizado e a gente sempre responde que São Pedro, né, está intercedendo por ele e pela nossa família. Então a gente queria hoje falar um pouquinho de São Pedro, né, falar dessa tradição, né. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o porquê de comemorar São Pedro, o porquê que a gente faz o São Pedro, o porquê que envolve a comunidade, envolve outras cidades, outras pessoas, né, envolve as mulheres, os jovens, as crianças. Então, Fernanda, é isso mesmo, né? O pai andou passando um pouco de mal, né? Com esse frio, então a gente aproveita e avisa todos os idosos para se cuidar. Não dá bobeira não, né? Porque o pai pegou uma friagem aí, uma pneumonia que acabou desenvolvendo outras complicações, mas graças a Deus, né? Tá super bem e vai estar juntinho de nós cumprindo a nossa promessa de São Pedro, né? Bom, para a gente falar do São Pedro, a gente tem que começar a falar do ciclo das fogueiras, né? Tem que começar a falar do Santo Antônio. São 3 fogueiras no mês de junho, né? São 3 santos assim que se comemora a festa junina no mês de junho. Mas esse ciclo só encerra no dia 26 de julho com a festa de Santa Ana. Santa Ana, avó de Jesus, mãe de Nossa Senhora. Santo Antônio, né, que é um santo franciscano, que eu tenho, hoje eu sou franciscano, faço parte da fraternidade franciscana Santa Maria dos Anjos, como leigo, né, juntamente com a minha esposa, com o Frei Gilberto, a gente está nessa fraternidade, e nós tivemos no começo de junho, aprofundando a história de Santo Antônio, e por que a fogueira de Santo Antônio, né? Abre o ciclo da festa de junho com a fogueira de Santo Antônio. São Santo Antônio, ele viveu em Pádua, e contribuiu muito com a igreja em Assis, né, com os franciscanos, foi para o Marrocos, para a África,
E conta-se que nas noites frias, ele, como bom conselheiro, né, sempre fazia uma fogueira para contar causa em volta da fogueira. E ele aprendeu isso com a África, porque a história da fogueira é dos povos tradicionais, dos povos indígenas e dos povos africanos. Inclusive tem vários livros e contos, filmes, histórias em volta da fogueira. E quando você vai ver, são os povos indígenas e os povos africanos, porque não tinha coberto suficiente, não tinha ar-condicionado, por exemplo. Lá fora tá frio, nós pegamos temperatura hoje de 11 graus lá no assentamento. Aqui nós estamos numa temperatura de 23 graus. E não tinha. O que o povo fazia? Colocava um braseiro no centro da casa, né? As famílias que tinham mais condições faziam uma lareira, outros era mesmo um braseiro ali, um fogo no chão, e ali começavam as histórias. Então Santo Antônio era esse conselheiro, né? E por isso a fogueira de Santo Antônio, com essa mesma tradição da comida, o pãozinho, né? Porque toda a história dele está ligada à questão do pão, da partilha, né? Da multiplicação dos pães. Não tem como ir numa festa de Santo Antônio, vocês Pirovano já foi? E o povo pega o pãozinho de Santo Antônio, não, tem que levar para casa. É um pãozinho para partir com a família inteira. Bom, aí então, o Santo Antônio. Aí nós temos o São João, né? Logo depois, né? Você pega 8 dias, né? Os ciclos são assim, muito, muito rápidos, né? 8 dias depois de um, 8 dias depois do outro. Aí o São João. O São João é muito interessante porque a nossa avó, né? Dona Maria, que até 2014, Dona Maria Felício, até 2014 ela participava da fogueira de São Pedro com a gente, mesmo na cadeira de roda, lá no Paraíso, naquela friagem, e ali no assentamento, e a avó fez mais de 60 fogueiras, sabe, na casa dela, né, o Tijão, né, promessa lá pro Tijão, então foram muitos anos fazendo fogueira, e sempre eu ia, rezava o terço com ela e tal, e a avó tá na casa da tia hoje, uma imagem de São João menino, né, que é o São João do Carneirinho, porque São João era um pastor, né, ele era, tanto que ele se vestia de pele de animal, comia só vegetais, né, coisas do mato, mel de abelha, e o São João menino com um globo na mão. E aí a gente perguntava, né, a avó falava assim, não, porque conta que se ele tem vontade de colocar fogo no mundo, aí ele fica com esse globo na mão que representa o mundo e tem vontade de colocar fogo no mundo. Aí a mãe dele coça a cabeça dele, ele dorme e esquece. Bom, depois a gente foi entendendo, né, nas comunidades eclesiais de base, que o João é o maior profeta que já pisou nessa terra. De todos os profetas, ele é o maior. E o que era colocar fogo no mundo? Eram as palavras dele. João batizou o próprio Jesus, ele preparou o caminho do mestre, né? Então é muito interessante a expressão da simplicidade do nosso povo de falar da teologia. Mas a fogueira de São João, Isabel, assim popularmente chamada Santa Isabel, morava no deserto. Então, quando Maria recebe a mensagem do anjo, ela vai visitar sua prima Isabel. Isabel, tocada pelo Espírito Santo, né, pelo Gabriel, ela acende uma fogueira para sinalizar. Então Maria encontrou a casa dela por causa da fogueira. E ela, já senhora, idosa, grávida de João Batista, conta-se que quando as duas se encontraram, as crianças saltaram de alegria. Então daí vem a fogueira de São João, né? Por isso a fogueira de São João, a mais popular, né? Inclusive a festa de São João no Nordeste é maior do que Natal, a maior festa do mundo, o São João do Nordeste, né? Hoje a gente inclusive faz muitas críticas, né? Porque muitas coisas se perderam, vieram as tecnologias, ajudou muito, mas muitas coisas se perderam da tradição. Mas para você ter uma ideia, todas as famílias, igual a nossa família mesmo, que é bastante grande, tem vários João da nossa família, assim também tem vários Antônio, e tem Pedro também, né? Eu acredito que na família Pirovano, certamente você tem um tio, alguém, os povos mais antigos, eles são muito ligados com esses santos populares. O São João, então, é o que mais tem. Quantas farmácias com o nome de santo tem Espera Feliz? Quantos supermercados com o nome de santo tem Espera Feliz? Quantas lojas com o nome? Tem muitas, por causa dessa popularidade do São João, né? Então a fogueira de São João está relacionada a isso. Pedro, a fogueira de São Pedro. Aí está uma confusão na nossa cabeça, porque a gente celebra o São Pedro, mas a festa é de Pedro e Paulo, né? Porque o martírio dos dois se deram também no mesmo período. E Pedro, quando foi martirizado, eles queriam crucificá-lo. Ele pegou e falou assim, eu não sou digno de ser crucificado igual foi o meu mestre. Então eles viraram ele de cabeça para baixo,
cortar o pescoço dele e queimar o corpo dele. Então Pedro tem essa, tanto que os povos antigos falam a cruz de Pedro, né? Que é a cruz, né, ao contrário, que ele não aceitou ser crucificado da mesma forma que Jesus. Aí a nossa família, ela assume então esse compromisso. A mãe, né, já vinha participando de fogueiras naquela região, inclusive a mãe, quando solteira, ia em fogueira na casa da minha avó, porque a minha avó é tia dela, né? Olha que confusão, família sempre misturada, né? O São Manel Felício, nosso avô, é irmão da avó Carolina, que é mãe da minha mãe, né? Da nossa avó, né? No caso, sua bisa, né, Fernanda? Então, a avó fazia fogueira de São João e a nossa tataravó fazia fogueira de Santa Ana, lá no mês de julho, fechando o ciclo, né? A fogueira da avó de Nossa Senhora. Então é muito interessante, porque o meu avô Pedro Campo, ele tinha sofrido um AVC, então a mãe vai em Aparecida do Norte e faz uma promessa para ele. E o Itamar, meu irmão, é engraçado porque durante um tempo o povo leva presente para mim, me dá os parabéns, acha que é o meu aniversário a fogueira de São João. Eu falo assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí tá envolvido o vô Pedro e o Itamar. O Itamar, meu irmão, tinha uma mancha de sangue no olho. E naquele tempo o médico falou assim, só resolve operando. Então o pai mais a mãe vai a Aparecida do Norte, né, faz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Tem uma santa que acompanha todas as fogueiras, uma santa grandona assim. E, né, eles trazem, colocam um altar, tia Francisca e Joélia, reza o terço, canta a ladainha junto com a dona Elza, né, do Sojairim, dona Edna. E aí a mancha de sangue desaparece do olho. Eu estava até hoje, com 50 e tantos anos, não usa óculos, né? Consegue ler sem óculos. Então a fé é uma coisa muito forte. E aí a família então continuou fazendo a fogueira de São Pedro, envolvendo as comunidades, chamando o povo para rezar junto e cantando. Bom, na década de 90, já em São Gonçalo, a gente já participando das comunidades eclesial de base, já envolvido com muitas coisas, aí eu comecei a introduzir um pouco mais, de resgatar um pouco mais essa experiência da cultura, né? De fazer uma quadrilha, mesmo que seja improvisada para o povo dançar, né? De incrementar mais alguma coisa na programação. E a festa se tornou, Fernanda, hoje numa das maiores referências em Minas Gerais, a nossa fogueira de São Pedro. Então nós temos gente saindo de Viçosa para vir, nós temos gente saindo de Belo Horizonte que vem, nós temos gente vindo da região de Juiz de Fora, nós temos povo do Espírito Santo, sobretudo o povo que é vizinho aqui, vem participar, gente do Rio de Janeiro, inclusive contribui, né? Fala, manda aí uma conta aí que eu vou depositar aí alguma coisa, porque a gente viaja para comer e beber de graça, então, né? Então assim, é isso que a gente procura fazer. Nós já começamos as nossas instalações, já preparando a área, já tem 2 geodésicas montadas para a gente fazer as rodas de saberes, para o povo conversar sobre a cultura, envolver as crianças e a juventude, ouvi-los também, ouvir as crianças, o que eles estão achando disso, né? Ouvir a juventude, ouvir, né, também os mais velhos. A roda de saberes, a gente precisa de ouvir as gerações. Se a gente consegue ouvir todas as gerações, a gente não se perde na história. E o que nós queremos é isso, é dar continuidade a essa tradição. É um desafio muito grande hoje fazer festa, né, porque nós vemos os calendários das festas da região. Há um investimento muito grande em termos de um marketing mesmo, né? Se você vai divulgar uma festa, né, o povo coloca tudo enquanto é outdoor e tudo, faz propaganda. E nós fazemos a coisa mais simples, e a nossa festa o povo vai. Eu falo assim que o povo é fiel ao São Pedro. Então o que nós queremos, mais uma vez, é que vocês nos ajudem a pagar essa promessa, que vocês nos ajudem a cumprir essa missão. O que nós pedimos, né, das comunidades, que nós pedimos dos apoiadores, é isso, né? Nós queremos continuar fazendo essa festa, fazendo o debate da questão da saúde, a saúde integrativa, fazendo o debate da questão da educação. Nós vamos receber os alunos e professores da Universidade Federal de Viçosa que estudam um curso Educação do Campo. Aqui em Espera Feliz nós já formamos mais de 20, né, pessoas nesse curso Ciência da Natureza. Nós vamos ter a Mãe Du, que é de religiosidade de matriz africana, né, fazendo ali também umas terapias com as plantas medicinais. Nós vamos ter o terapeuta Richardson, lá de Imbé de Minas. Vamos ter outros terapeutas populares aqui da região, né, nessa roda de saberes. Então o momento vai ser muito integrativo. E concelebrando, junto com o padre Luizinho, o Frei Gilvander, que é da Pastoral da Terra,
numa luta incansável pela questão da moradia, pela questão dos povos tradicionais indígena e quilombola. Então a festa promete muita coisa boa. E não pode faltar, né, Fernando? O forrozinho, mas a gente só dança forró depois da gente cumprir com a parte espiritual. A celebração da missa, a missa inculturada, é uma missa que não é ecumênica, é inculturada, ela é interreligiosa, porque ecumênica, o povo às vezes não entende, Pirovani. Vamos fazer uma missa ecumênica. A missa ecumênica é com cristão de igreja diferente. Nós vamos fazer uma missa inculturada, interreligiosa, porque nós vamos ter gente ateu, gente cristão e de outras religiões, como de matriz africana, celebrando o Deus da vida. Né? Isso só acontece no nosso terreiro, pode dizer assim, é verdade. Isso acontece lá em casa. Né? E as pessoas vêm com muito carinho para participar desse momento. E você é o nosso convidado a estar com a gente mais uma vez nessa grande festa. É isso aí. Eu acho que quem está ouvindo já está pensando assim, meu Deus, esse povo é meio doido, como é que eles fazem, né? Então, assim, nosso São Pedro é diferente, né? A gente comemora, confraterniza, mas ao mesmo tempo a gente traz também a realidade, a discussão da cultura, da história, né, da saúde. Esse é o nosso papel, né? A nossa família traz esse legado. E eu estava aqui muito emocionada porque, assim, quanta gente pediu para São Pedro dar um pedaço de terra pra gente, né? E hoje nós temos, o Titabá tem, e a gente... Olha só, nós estávamos lá no Paraíso fazendo as festas lá, e sempre juntando muita gente, o espaço pequeno. O Pirovani conhece que ele é do Paraíso. E aí quando a gente começou ali em 2009, discutir a questão da política pública do crédito fundiário, nós falamos assim, ó, se o São Pedro abençoar, que dê certo essa política pública, nós vamos transferir, lógico, se o pai e a mãe autorizar, nós vamos transferir essa festa lá para o assentamento Padre Geso. Por quê? Lá nós vamos ter condições de fazer estacionamento, porque lá no Paraíso era um caos. Quem foi na fogueira do Paraíso sabe, né? O povo tinha que deixar o carro muito longe e a gente não conseguia, Pirovani, controlar a questão da segurança. Porque a gente tem que ir para uma festa, a gente tem que ir com segurança. Por exemplo, quem foi para Caiana ontem? As pessoas o seu carrinho que você comprou é com muito suor, com muito trabalho. Então você quer estar na festa, mas você quer estar seguro também, né, que seu carro vai estar protegido. E lá em cima, infelizmente, a gente não tinha muito controle disso, porque não tinha estacionamento. E aí a gente transferiu o carro para o assentamento exatamente nesse pensamento positivo. Nós vamos ter área para estacionar, nós vamos poder contratar segurança assim, para nos ajudar melhor no espaço. E aí São Pedro nos abençoou e essa política pública, né, Fernanda, veio em boa hora. Nós não pensamos só na nossa família, nós puxamos, eu sou um dos puxadores, né, para esse crédito fundiário, né, junto com o Itamar, e nós mapeamos várias famílias, na época foram 22 famílias, que hoje se transformou. Hoje o assentamento Padre Geso tem mais de 60 famílias. E outras pessoas que não estavam ali no começo, que vieram depois, a gente tem na política pública, muitas pessoas não entendem, falam assim, eu acredito que a Fernanda escuta muito isso, mas teve gente que pegou terra e vendeu a terra. Né? Não é bem assim, pegou a terra e vendeu a terra. Existe um contrato. A terra não pode ser vendida, né, Fernanda? Ela tem que ser repassada para as pessoas e as pessoas assumem aquele compromisso, né, da quitação. Então, outras famílias que estão na área do assentamento, que não estavam dentro do começo, né, tem gente que fala assim, vocês ganharam a terra. Nós não ganhamos a terra. As famílias pagam todo ano. Todo ano você paga a mensalidade. A política pública apenas facilitou a gente ter aquele espaço. Né? O proprietário recebeu na conta dele, né, que era o Sosvaldo, ele recebeu, né, na conta dele. E nós continuamos todo ano, né, pagando para estar naquele ambiente. Mas se não fosse essa política pública, jamais a gente conseguiria. Então, por isso que o São Pedro é o nosso aliado nessa luta. Então, gente, o tempo aqui está excedendo. A gente convida mais uma vez a todos participarem. Às 19 horas nós teremos a missa. Vá fazer seu pedido ao pé de São Pedro. A gente vai levantar o maço. A gente faz a nossa caminhada, né, com as pessoas. Fazemos aí o tradicional levantamento do maço. Depois nós vamos ter folia de reis, temos a apresentação da quadrilha, né, que também são parceiros nossos. Teremos também o Forró Zoá, que vai estar esse ano também alegrando lá esse momento. Vamos ter aí as comidas típicas também, né,
com produtos da roça, né, frutos colhidos da nossa mãe terra lá, para todo mundo. Então vai ser um prazer receber vocês lá nessa quarta-feira, né, e durante o dia nós vamos ter essas rodas de conversa, vamos receber a Escola Fazenda Paraíso também, então agradecer também aos professores, a diretora que também está aí com a gente, e durante o dia, na quarta-feira, quem quiser ajudar, quem quiser levantar uma bandeirinha, né, ajudar na ornamentação, ajudar no terreiro, ajudar na cozinha, nós estaremos lá, né, desde as 4 da manhã, a gente levanta para estar organizando para a noite acontecer esse momento. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a mim, a sua nossa cooperativa de crédito, a Cressol, a patrocinadora oficial desse programa. Tio, faça suas considerações finais e deixa vocês um bom dia, lembrando sempre que a minha voz sempre será a sua voz, trabalhador e trabalhadora. Então, nossa palavra é de gratidão ao Deus da vida. Hoje foi um dos dias, né, que a gente se levantou bem cedinho, né, e todos esses dias preparando, né, com muito carinho esse espaço, esse cuidado. Mandar um abraço ao nosso amigo Zé Maria Pedro, né, que veio de Chalé. O Zé Maria nos acompanha há muitos anos, né? É o grande responsável pelas nossas instalações, para preparar o espaço. Então, você que está com o seu radinho ligado, né, nosso abraço, nosso bom dia, nossa família Estevão, receba com muito carinho esse convite aqui, passado pela Fernanda. Vamos ter um boi pintadinho, que as crianças gostam tanto, né? Para a gente fazer esse momento tão bonito, que é celebrar o Deus da vida. A celebração da fogueira de São Pedro, por muitos anos, o povo falava assim, a fogueira do Farinhada, e eu fui trabalhando isso para não é só eu, né? Dá a impressão que é eu que faço a festa. Nós fazemos junto. Você, quando vai participar, você também está fazendo a festa. Então vocês fazem junto com a gente essa grande festa. Então a gente agradece os apoios, né, Fernando? Os apoiadores, né? Que carinhosamente a porta que nós batemos, todas elas abriram. Porque tem coisas que a gente não produz, né, e a gente precisa de apoio. Por exemplo, nós não produzimos gasolina. O meu sonho é ter uma cooperativa aqui em Espera Feliz produzindo o álcool, né? Inclusive tem política pública para isso. Uma prefeitura poderia, por exemplo, o prefeito poderia montar aqui uma microdestilaria de álcool para abastecer toda a frota da prefeitura. Tem política pública para isso. O meu sonho era que a gente chegasse a esse ponto, mas aí não tem. Então os apoios é para a gente comprar um gás, né, para a gente pôr gasolina no carro para buscar lenha para a fogueira. E a gente agradece a todas e todos, né, que têm nos apoiado. E no dia 28 estamos juntos celebrando o Deus da vida. Paz e bem. E viva São Pedro! Apresentamos A Voz do Trabalhador, um programa do Sindicato dos Trabalhadores de Espera Feliz, com informações para você, homem do campo. Apoio Cressol, compromisso com quem coopera.